Seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre José, o carpinteiro. Ou melhor, José, o artesão. Ou ainda, José, o pai de Jesus, esposo de Maria. Muito ou pouco se fala sobre esse nobre espírito que veio à Terra há mais de 2000 anos atrás. Nós temos que considerar que há muitas ideias preconcebidas em torno de José. Há muita gente que desconsidera José. Diz que ele não teve participação alguma na concepção de Jesus. Isso nós abordamos já em outros episódios do nosso canal, sobretudo no episódio que trata da visão histórica e espírita de Maria de Nazaré. Mas nos compete algumas considerações a respeito de José. Já falamos aqui, em outros episódios também, que ele não era carpinteiro, não tinha tanta madeira assim na Palestina há 2000 anos atrás, uma região desértica como até hoje o é. É muito mais sensato acreditarmos melhor, que ele era um tecton, palavra grega para conceituar artesão, mexia de tudo. Mas o que mais interessante para nós é que ele era um homem de carne e osso, certo? Como Jesus, como Maria. E ele, embora tivesse uma grandeza espiritual enorme, tanto que ele sabia da missão de Jesus no processo mediúnico com Gabriel, quando ele foi avisado que o Messias viria através dele, de Maria, ele deve ter se perguntado assim, bom, Jesus é maior do que eu. O que eu vou ensinar a ele? Tudo. Tudo. Ele daria o exemplo. Mesmo que Jesus não precisasse, José não poderia falhar com a missão divina que é a paternidade. No Livro dos Espíritos, na questão 582, Kardec pergunta se a paternidade é uma missão considerada divina. E é uma das mais importantes. Há 2000 anos atrás, José já compreendia isso. José tinha que ensinar uma profissão a seu filho. A profissão que ele tinha herdado do pai dele. Muitas pessoas falam assim, mas José ele só protegeu Jesus. Vamos imaginar, as trevas, sabendo que a luz do mundo estava vindo da matéria, iria permitir com facilidade? Não. Podemos interpretar que Jesus talvez tenha sido o maior alvo de obsessões que esse mundo já viu. Ele não se rendeu a nenhuma delas pela sua atitude moral, pela sua vigilância, pelo seu galardão. Mas quando o obsessor não consegue nos atingir diretamente, ele vai para aqueles a quem nós amamos. Então podemos considerar que José e Maria foram alvos de obsessões tenazes. E graças ao vulto moral de ambos, eles não cederam, venceram o desafio. Primeiro, de proteger Jesus no ventre de Maria ainda, né? Em segundo, cuidando do seu filho, mais velho de vários. Já falamos aqui também sobre a família de Jesus. 4 irmãos e pelo menos 2 irmãs. Simão, Judas, né? Tiago e José. Irmãs não estavam nomeadas. Está lá nas cartas de Paulo, né? Está no nosso episódio também, com muito mais detalhe, porque hoje não é esse o objetivo desse episódio. O objetivo desse episódio é José. E nós vemos que em dado momento, José desaparece. Por quê? Ele entra numa cápsula do tempo, numa nave espacial? Não. Ele cumpre a sua missão de proteção. Primeira missão. Segunda missão. De orientação. Orientação profissional, orientação moral. Uma vez que isso é feito, é cumprido, não havia razão para relatar mais nada a seu respeito.
Vai botar assim, José ensinou Jesus a fazer uma cadeira? Não faz sentido, é perda de tempo. Mas uma coisa é certa, dentro da tradição judaica, o patriarca tem a voz. E ele educou tão bem o seu filho, Jesus, o maior espírito que passou o estar nesse planeta, que muito provavelmente, segundo os especialistas, aos quais eu concordo, Jesus só começou a sua missão, a sua pregação, o seu trabalho apostolar, só começou a levar a boa nova quando seu pai desencarna. Idoso. Ele já não era idoso quando ele se casa com Maria. Isso é uma lenda, isso é uma historinha. É impossível, segundo as próprias tradições judaicas. Ele era de fato mais velho que Maria. Maria era uma menina, 12, 13, 14 no máximo. Ele por volta dos 18, porque essa era a tradição judaica. Essa era a tradição judaica. Jovens homens com jovens mulheres, por ocasião, quando elas entravam, tinham a primeira menarca, a primeira menstruação. Mas não era nenhum velhinho. Isso essa ideia dele ser muito velho é para justamente justificar o nascimento miraculoso de Jesus. Um velho não teria fertilidade, então seria necessário o Espírito Santo. Reflitamos se não faz sentido dessa forma. Jesus veio para cumprir a lei como homem de carne. Então ele não precisaria de subterfúgio, de malandragem, burlar as leis. Então ele era filho orgânico, geneticamente falando. 50% material genético doado por José, 50% material genético doado por Maria. E fim da história. Mas a partir do momento que José desencarna com uma idade avantajada para os padrões da época, lembrando que as pessoas morriam muito jovens, não é? É que Jesus toma a chefia do seu pequeno clã familiar e começa a missão. Se ele era aceito ou não pelos seus irmãos, conforme está nos evangelhos, ele teve problema com seus irmãos por causa disso, foi expulso de Nazaré por causa disso, tentaram matá-lo pelos seus ensinamentos, tão diferentes da lei em vigor, das leis em vigor. Mas ele não poderia fazer aquilo jamais com José vivo, porque iria envergonhar aquele que lhe dera a vida, lhe protegê-la e lhe ensinara uma profissão e moral. Não está no Evangelho honrar pai e mãe? Então ele não poderia. E teria que esperar José completar seu ciclo reencarnatório, completar sua missão, para que a dele pudesse começar. Nós devemos ter muito reconhecimento em José. O valor dele, para nós, é fundamental. Ele é considerado, não é à toa, um dos patronos da família. Pela coragem que ele teve, a fé que ele teve e a responsabilidade que ele carregava consigo. Nós devemos muito a José. Jesus teria feito o que fez sem José? Sim. Mas o fato dele ter se subordinado a um espírito menor, José, que já era muito grande, mostra a humildade de Jesus e a grandeza de José em aceitar um encargo como esse. Hoje nós vemos alguns pais nessa onda desinformada, já falamos, temos um programa sobre isso, nessa onda desinformada de espíritos índigo, cristais, espíritos lampadinhas que vêm nos seios das famílias, né? Espírito altamente evoluído. E isso tem gerado muitas falhas, muitos problemas. Porque o pai, meu filho é uma criança índigo, o que eu vou ensinar ele? E larga o filho para lá em termos morais. Não ensina, não se esforça. E dá uma orientação moral, uma orientação profissional, porque ele acredita que o filho já sabe tudo. Nossa, meu filho de 1 ano já sabe ligar o computador. Será que nós, há 30, 40 anos atrás, ao nascermos, a gente talvez soubesse ligar um computador? Nós não tínhamos um computador.
não é? Nós tínhamos outros estímulos. E mesmo que sejam mais evoluídas essas crianças, eu tenho 2 filhos, um de 9 anos e uma que vai fazer 1 ano agora. Não significa que eles sejam, eles não precisem da minha orientação moral e que eu estimule eles ao estudo de uma profissão, de um trabalho, de uma conduta. Se eles são mais evoluídos do que eu tenho que seguir o exemplo de José. Arregaçar as mangas, protegê-los, orientá-los, para que eu cumpra a minha missão, que está muito bem explicadinha no Livro dos Espíritos, na questão 582. Ainda se desdobra, tem umas 2 ou 3 questões lá ainda. Não podemos acreditar que, mesmo os nossos filhos sendo mais evoluídos do que nós, não podemos acreditar que nós não temos a tarefa de zelar por eles. Tenho visto cada coisa esquisitíssima nas evangelizações infantis. Crianças mal educadas, crianças mesquinhas. Se é uma criança evoluída, conforme se acredita que 99% das crianças que nascem são evoluídas, por que tem criança ainda mesquinha e egoísta? A mesquinhez não é uma característica de viciação mental? Não é porque é criança, o espírito é velho. A matéria é que é nova, por assim dizer. E tem gente que acredita, porque viu na televisão, porque leu num livro, porque viu um grande orador espírita falando sobre, mas não faz sentido. Se uma criança é tolerante, divide os brinquedinhos, pela sua própria índole, é uma característica evolutiva. Mas ainda assim, não nos torna isentos de educá-las, protegê-las, entender que ela está em nossa guarda, em nossa tutela, é uma missão. Isso, José, há mais de 2000 anos atrás, nos exemplificou, porque não tem nenhuma palavra dele. Nada. Nós temos o seu exemplo. E o exemplo de José se refletiu em Jesus quando ele assume a paternidade moral da humanidade. De cuidar, de orientar, como um bom pai precisa fazer. Seja um pai orgânico, de sangue, um pai adotivo, um pai espiritual, em termos religiosos, como um padre, um pastor, um pai de santo, um dirigente espírita, um monge, enfim, um abade, sei lá. Exerce a figura de um pai, de alguém que sabe alguma coisa, que está disposto a proteger e orientar. E no processo de proteger e orientar, claro que vai aprender com seu filho. Claro. Mas vamos imaginar o que José não aprendeu com Jesus, com seus outros filhos. O programa de hoje é esse. É um programa um pouco comprido, mas procuramos esmiuçar bastante o exemplo e a importância de José. Convidamos essa reflexão, convidamos a se inscrever em nosso pequeno e modesto canal, despretensioso, sem grandes tecnologias, mas uma fala franca e direta. Se inscreva e compartilhe. O bem precisa ser compartilhado. Então, se gostou, compartilhe o nosso canal e mande suas críticas, suas sugestões, contribua. E até o próximo episódio.